Salve pessoal, me chamo Ivan Fialho, sou médico formado por essa casa. É um prazer receber hoje a professora Sumaia, a professora André, Tayla. Inicialmente eu quero me apresentar para você, já que eu saí da faculdade e, sobretudo para a galera mais nova, não é segredo para ninguém que eu apoio a Chapa 2 e eu quero dizer de que lugar eu falo, né? Eu posso dizer que eu experimentei as cristas e os vales de estar na Faculdade de Medicina da Bahia. Eu sou aluno cotista, ingressei via SISU, fui aluno da cota para pretos e pardos, né, com renda inferior a um salário mínimo e meio. Eu sei o que é ir e voltar de ônibus todos os dias, eu sei o que é gastar 2 horas no ônibus. Eu sei o que é não ter o que almoçar na faculdade, e sei o que é chorar por isso também, ser alimentado por colegas. Eu sei o que é não ter plano de saúde e usar o SMURB. Eu sei o que é ter burnout e precisar do NAP. E eu sei o que é, quais são os perrengues de um aluno de semestralizado, porque eu tive esse momento de depressão, que eu precisei diluir semestres. Mas também posso dizer que, apesar de todos esses perrengues, eu tive uma trajetória bastante exitosa na faculdade. Enquanto eu estava vindo no Uber, eu anotei algumas coisas que eu fiz na faculdade que eu me orgulho. Eu fui monitor de histologia, quase um ano e meio, fui monitor de neuroanatomia, eu fui bolsista do programa Jovem Cientista, tive a alegria de fazer pesquisa tanto clínica quanto pesquisas com ratinhos, que é uma coisa que eu era muito interessado, né? A ciência ela avança com a pesquisa pré-clínica. Eu fui diretor de pesquisa da LAN, né, a Liga de Neurologia, fui presidente também dessa mesma liga, fui coordenador do estágio da Fundação de Neurologia. Publiquei numa revista bastante prestigiada, né, que é a Stroke, uma revista, a minha monografia foi publicada numa revista de alto impacto. Enfim, fui premiado em congressos. Sei quais são os perrengues de um aluno sem condições na escola pública e também corri atrás de ter uma formação sólida. E acho que isso me credencia para, ao longo dessa conversa aqui, explicitar por que Ivan, falando desse lugar, de uma família sem a presença do pai, que moravam na casa de teleternite, sem piso até hoje, é o sonho um dos meus sonhos, antes de realizar coisas pessoais, é reformar, né, mudar um pouco a história da minha família. Por que esse garoto apoia a Chapa 2? É isso que é uma das coisas que eu quero responder aqui. Passar a palavra aqui para a Tayla, que ela se apresente, e depois a gente pergunta os nossos Olá, professores. pessoal. Eu sou Tayla, sou acadêmica do 11º semestre da turma 253. Muito feliz de estar aqui hoje para entrevistar a professora Sumaia, o professor André Guzmão. Atualmente eu participo da Liga Acadêmica de Neurologia e participei também, hoje sou membro sênior da Liga Acadêmica do Coração da Bahia, Lacomba. Eu queria iniciar, na verdade, perguntando um pouquinho ao professor Guzmão, à professora Sumaia, que vocês possam se apresentar à comunidade da FAMEB, falar um pouquinho sobre quem são vocês. Alô, pessoal. Eu sou Sumaia Boaventura André, estou docente dessa Faculdade de Medicina desde 1980. Completei no mês de abril 43 anos de docência, né? Com muita alegria. Muitas pessoas me perguntam por que eu não me aposentei. E eu digo que eu não me aposentei porque eu amo o que eu faço. E assim, eu sou egressa dessa faculdade e ao longo do tempo, eu não imaginei esse percurso absolutamente, mas ao longo do tempo, desde 1990, me foram delegadas funções de gestão administrativa e gestão pedagógica. E aí eu fui agregando isso, né, no meu fazer acadêmico, e nos últimos 8 anos eu tenho dado suporte mais especificamente a professor Adam e principalmente ao colegiado. E eu estou aqui mais uma vez, né, porque eu acho que eu posso disponibilizar os 69 anos bem vividos, né, meu esforço, meu afeto, meu empenho para a minha escola. Bom, pessoal, meu nome é André Guzmão, eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Bahia, também fui aluno da faculdade, né? E quando eu retornei para Salvador depois da minha residência, a gente começa a trabalhar e, de certa forma, eu sentia que tinha um chamado para ser docente, porque eu sempre gostei de ensinar, né? E houve a oportunidade de fazer o concurso, entrei como docente, e logo no primeiro ano, era o docente mais novo do departamento, e houve um desafio colocado a mim, né, que
um estágio que existia na época no Hospital Geral do Estado, precisava que alguém fosse lá resolver a situação do estágio, e olharam o professor Valber, né, que era o chefe do departamento, e deu para mim e fez assim: quem se voluntaria? E eu fui voluntariado a isso. A partir desse momento eu comecei a estudar muito as questões relacionadas a essa questão da urgência e emergência. Primeiro eu estava estudando como eram os problemas relacionados ao HGE, daí eu comecei a estudar quais seriam as possíveis soluções, apresentei isso tudo no colegiado, né? Apresentei as soluções de se realizar um curso pré-internato, né, para poder justamente minimizar algumas questões de formação antes do aluno entrar no internato. Depois também comecei a militar que tivesse um internato específico de urgência e emergência, mas ainda não havia as diretrizes curriculares naquele momento. E em 2014 as diretrizes saíram e elas deram muito força a essa proposta, justamente porque estava nas diretrizes especificamente que tinha que ter um internato de urgência e emergência. E esse internato começou em 2015. É claro que, como tudo que começa, você tem ali os problemas iniciais de implantação. Aprendi muito, apresentei em fóruns pedagógicos como era a evolução desse internato, quais eram os nossos resultados, quais eram as propostas de mudança, porque já mudou do formato inicial para o formato atual, né? E digo para vocês que hoje em dia a gente tem algo funcionando plenamente. Então, quando eu vejo 10 anos atrás, muita coisa que a gente está vendo hoje nem existia, né? Então você fica realmente muito orgulhoso do que aconteceu, e o que leva a gente, motiva a fazer isso, é que os alunos efetivamente que se formam, eles se formam inicialmente para atender nas emergências, né? E queiram que eles pegam os alunos os médicos menos experientes acabam ficando para atender os pacientes mais graves. Isso me angustia, porque eu quero que vocês se formem para que vocês possam ter condições de atender esse paciente com qualidade, porque se não acontece assim, não é justo com o médico e é menos justo ainda com o paciente. E acaba que eu sempre tive, graças a Deus, apoio dentro da diretoria, dentro do colegiado, sempre que levava as minhas angústias de qual era o problema e como eu achava que deveria solucionar. Claro que houve muitos percalços, mas sempre com apoio institucional, e que foi fundamental para que a gente pudesse chegar onde estamos aqui hoje. Professor André, achei interessante isso que você falou sobre, ao longo desses 10 anos, as coisas foram mudando, não são como eram inicialmente. Eu tenho essa mesma percepção, mas de um lugar que acompanhou um período bem menor que o seu, né? Hoje eu vejo os alunos tendo uma série de aulas que eu não tive. E na minha época, as pessoas já diziam: caramba, você teve isso e está tendo aula de emergência, eu não tive isso. Eu vejo o pessoal ter aula com ultrassom, com laringoscopia, de era difícil. Você vê, eu fui para o campo prático sem ter tido na faculdade uma aula sobre parada cardiorrespiratória. Esse era meu medo. Eu tinha um medo terrível de estar no ponto de ônibus e de repente alguém perguntar: tem algum médico ou estudante de medicina aqui? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Isso era uma coisa abstrata para mim. Então, eu compartilho dessa visão que o senhor tem. E a primeira pergunta assim, que eu gostaria de fazer é: professor André, por que professora Sumaia? Professora Sumaia, por que professor André? Em que momento da vida de vocês a história se cruzou e como é que começou essa história de trabalho de vocês dois? Quem começa? Não sei, para mim é tão natural essa parceria, porque, como eu falei, não é fácil construir isso. Algo que eu aprendi, olha, provavelmente vocês, quando se formarem, alguns depois vão para a parte de gestão. Vou dar logo uma dica para vocês. Se não tiver apoio da instituição, se não tiver apoio da diretoria, não adianta você forçar que não consegue. Então, o apoio da diretoria, o apoio do colegiado é fundamental para que você possa realmente executar aquilo que você planejou dentro de um diagnóstico que você fez. Então, todas as vezes que eu percebia que eu precisava realizar determinada ação e que para isso eu precisava do apoio institucional, estava lá o professor Adão na diretoria e a professora Sumaia no colegiado. Então, para mim é muito natural. Eu trabalhei muito próximo com a professora Sumaia, né, que sempre entendeu essa necessidade e sempre me orientou também, né, como seria a melhor maneira de conduzir isso institucionalmente, porque hoje em dia a gente vê a coisa já estruturada, né, ainda falta alguma coisa para terminar de estruturar, mas o principal já está estruturado.
né? E a gente pensa assim, não, então sempre existiu. Não, não existia. Na verdade, ainda tem coisa que vai existir no futuro e que vocês, infelizmente, não vão pegar, né? Mas todas as vezes que eu apresentava esse planejamento, eu tinha ali o apoio institucional. Então, para mim, é muito fácil, é muito claro essa parceria, é muito natural essa parceria, né? Eu sou suspeito de dizer, eu gosto muito da professora Sumar, ela sabe disso, né? É uma questão afetiva também, né? E a minha intenção como candidato a vice-diretor, né, agora que a coisa aconteceu, se eu chegar nessa posição, quem sabe um dia aprender para quem sabe chegar lá a fazer uma condução na direção da faculdade. Eu não tenho uma pessoa melhor para me ensinar as questões de gestão dessa escola do que a professora Sumário. Bem, eu conheço o André há bastante tempo, a partir da introdução de urgência e emergência ainda em introdução à medicina social. Sim. Né? Mas eu vim a ter mais proximidade com o André a partir de 2014, quando eu assumi o colegiado. E ao assumir o colegiado, eu assumi a coordenação do grupo de trabalho de urgência e emergência. Considerando as diretrizes curriculares, urgência e emergência era uma prioridade absoluta dentro do internato. Então, eu comecei a trabalhar bem de perto com o André. Tivemos bastante embates dentro do grupo de trabalho de urgência e emergência, porque nós propunhamos as coisas e outros membros desconstruíam as proposições. Até que um dia, né, eu fiz uma série de proposições e outro professor desconstruiu. Eu disse, professor, agora eu entendo por que eu me dou bem com o senhor, tão bem. Ele disse assim, ele elencou, na realidade, os postulados de Lacan. Aí, quando ele terminou, eu disse, eu já sei. É porque o senhor elocubra e eu faço. E, com isso, ele desistiu de participar do GT e a gente conseguiu finalizar o trabalho e implementar o internato de urgência e emergência no segundo semestre de 2015, por dentro dos internatos existentes, porque se nós fôssemos esperar a aprovação da transformação, das modificações curriculares, né, essas turmas, a partir de 2015, não teriam tido esses internatos. Então, foi uma grande sacada nossa, né, propor ao colegiado isso, porque nós tínhamos, na prática, a modificação dos internatos e, do ponto de vista oficial, não havia mudança do histórico, mas o aluno saía com a certificação em relação aos internatos já feitos. Além disso, para trabalhar junto é preciso afinidade. Eu não posso juntar duas pessoas que nunca trabalharam juntas, né? É preciso afinidade, é preciso afetividade, e eu também gosto muito de André, é preciso compartilhamento de princípios de vida. E André é uma pessoa ética, comprometida, focada, resiliente, produtiva. Eu não poderia ter um parceiro melhor para a gestão. Aproveitando essa descrição tão bonita, o que foi que motivou o senhor e a senhora a se candidatarem como diretora e vice-diretor? Vamos nós. Desde que eu pus o pé no colegiado em 2014, eu tive de abrir mão de uma série de outras coisas que eu fazia. Porque eu comecei a ter uma carga horária de 30 horas semanais no colegiado para dar conta de tudo que nós tínhamos de tarefas, né? E, à época, nós tínhamos não apenas a tarefa das modificações curriculares, mas nós tínhamos várias outras questões reorganizacionais, né? A começar pela própria reorganização do colegiado, da sistemática de trabalho do colegiado. E aí, né, com a minha saída do colegiado, nós não tínhamos finalizado as modificações curriculares. No meu segundo mandato, o professor Freitas era o vice-coordenador e eu convenci Freitas
a assumir a coordenação do colegiado, assim como eu fui convencida por professora Isabel Carme e professora Lorene Pinto a assumir a coordenação do colegiado. Não era algo que eu desejava, né? Ou imaginava, ou tinha planejado. E aí o professor Freitas assumiu a coordenação do colegiado com a tarefa de finalizar as modificações curriculares. Eu me comprometi com o colegiado que, apesar de ter saído formalmente, eu continuaria dando todo o suporte que fosse possível. E continuei dando. No CAI, eu fui para a representação da Faculdade de Medicina no Conselho Acadêmico de Ensino. E lá eu facilitei, eu agilizei a tramitação das modificações curriculares dentro do CAI. Basta dizer que nós estávamos ainda sem finalizar o processo de modificações curriculares e o CAI resolveu mudar a sistemática de aprovação de projetos dessa natureza. E eu coloquei a mão na cabeça porque eu disse, meu Deus, as novas regras significam que o trabalho todo que fizemos será descartado. O que é que eu fiz? Propus ao CAI que aquelas novas proposições passassem por todas as congregações, né, para voltarem ao CAI, e enquanto isso, eu solicitei com urgência que o professor Freitas encaminhasse o projeto da forma como estava, mesmo sabendo que voltaria, porque assim esse projeto seria submetido às regras existentes. Então, as novas regras não inviabilizariam o nosso trabalho. E depois disso, o projeto foi e voltou, mas a gente conseguiu finalmente, depois de quase 8 anos, né, que as modificações curriculares fossem aprovadas e agora, nesse ano, implementadas. Olha, comecei em 2014, estamos em 2023, muito bem. Mesmo no CAI, eu frequentei todas as reuniões do colegiado e continuei dando suporte. Quando a professora Vera Lobo assumiu ao final da gestão do professor Luiz Freitas, eu também fui responsável pelo convencimento de professora Vera Lobo, que ela era a pessoa que mais entendia das características de modificação curricular. Então, assim como eu fui submetido a um convencimento, convenci o professor Freitas, eu também convenci a professora Vera Lobo e assumi um compromisso formal com ela de que eu assumiria todas as demandas jurídicas do colegiado. Então, eu seria assessora ad hoc do colegiado para demandas judiciais e sou. Com isso, eu liberei a coordenação e vice-coordenação do colegiado para cuidar do que tem de mais precioso, que é a implementação das modificações curriculares. Além disso, eu comecei também, eu já estava desde os 4 anos de colegiado, eu tinha uma interação muito próxima com a diretoria. E essa interação se intensificou no segundo mandato do professor Adam, né? E nós tivemos uma ampliação dessa interlocução. E aí, em um dado momento, né, eu também fui estimulada, compelida a, né, postular à diretoria da Faculdade de Medicina pelo professor Adão. Então, não é um projeto individual, não sou candidata de mim mesma, mas entendo que esse é um trabalho que significa a continuidade de gestões sucessivamente exitosas que vão agregando qualidade ao curso. Então, se eu posso ser útil, né, posso assumir sim. Então, foi nessa perspectiva que eu assumi a candidatura. Perfeito. Eu queria, assim, André. Bom, nesses caminhos eu acabei virando vice-chefe do departamento, né, na chefia do professor Cueva. E a intenção de ser vice-chefe foi que eu queria aprender a chefia, porque eu percebia nas reuniões do departamento que eu podia contribuir de alguma forma, né? Só não sabia exatamente como, mas eu sabia que eu podia contribuir. E logo depois eu assumi a chefia, né? E ao assumir a chefia eu já sabia muito do funcionamento do departamento e as formas de contribuir para o seu funcionamento e para que os professores renovassem sempre as suas motivações para estarem aqui, né? E assim, pelo menos o feedback que eu tenho do meu departamento é um feedback bastante positivo, de que o ambiente melhorou bastante, a colaboração passou a ser maior. E, em termos de organização, hoje em dia o departamento está extremamente organizado, estão todos muito satisfeitos com isso.
Houve também um desafio que a professora Suzy me colocou ao final de 2020, quando estávamos retornando ao internato, ainda durante o período de pandemia, e que ela me perguntou se eu não poderia assumir a coordenação, né, a presidência da comissão de internato. Eu pedi a ela para pensar um pouco e se deixasse isso para 2021, e por volta de março ou fevereiro de 2021 eu acabei assumindo a comissão de internato, e que assim, foi um outro desafio porque no final das contas você vai acumulando essas funções. E a professora Suzy já tinha feito um trabalho brilhante, né? Na verdade eu percebo que houve sempre um caminho à melhoria do internato, né? Primeiro com as reuniões regulares da comissão de internato, né? Que eu consigo assim, me recordar de 2017 para cá, na gestão do professor Freitas, que a gente passou a ter reuniões cada vez mais regulares. Depois a própria professora Suzy fez ali o regulamento do internato, que também foi algo, claro que ela capitaneou isso, mas a gente participou também, mas que foi algo que foi fundamental para organizar o internato. E aí eu então assumi, com esse trabalho feito, então assumi para terminar de finalizar uma organização, porque ainda existia variações de como o internato entrava. Talvez o Ivan se lembre que existia momento em que o internato tinha 8 semanas e existia momento que o internato tinha 9 semanas. Só essa diferença causava uma certa confusão, uma certa desorganização que era sempre ruim. Eu estou falando de um aspecto, mas a gente conseguiu ir regularizando. Então, com esses trabalhos e o reconhecimento das pessoas em relação a esse trabalho, eu fui no casamento de um ex-aluno nosso, que o pai também é professor aqui da faculdade, e aí durante a festa o professor virou para mim e falou assim: André, isso já tem quase 2 anos, assim, 1 ano e meio, 2 anos. Um dia você vai estar na diretoria. Eu tomei um susto, né? Porque você não... Não, professor, não tem essa pretensão, essa ideia. Não é uma coisa que do seu querer. Você vai ser levado a isso. E eu, né? Tudo bem. Uns 15 dias depois eu dei carona a um outro professor também, que tinha sido professor meu também aqui na faculdade. E ele falou comigo: André, por que você não pensa em ir à diretoria? Eu fiz, olha, de novo, né? Eu já ouvi isso. E aí, paulatinamente, eu fui ouvindo isso de várias pessoas, professores, servidores, né? Alunos também. E eu comecei a pensar no assunto, e o que eu estava mais preocupado assim, não pode ser uma coisa por vaidade, não pode ser uma coisa que seria para preencher uma vontade minha, né? Tal. Porque no final das contas, gente, é trabalho, sabe? É muito trabalho. Eu sei disso, que o funcionamento dessa escola é muito complexo. E, bom, eu até pela minha trajetória de vice-chefia para chefia, quer dizer, eu queria aprender para poder depois poder contribuir mais. Eu não penso nunca em direto avorar a chegar a ser de jeito nenhum. Não me sinto preparado desta forma, mas me sinto sim preparado para poder, agora que eu tenho um conhecimento melhor do funcionamento da escola, que a chefia e a coordenação da comissão de internato me deu, né? Poder aprender ainda mais do funcionamento no nível de diretoria. Por isso que eu digo que a professora vai ser com certeza uma grande professora para mim. E aí, com esse conhecimento, aí sim, né? Quem sabe, né? Eu não posso dizer do futuro, mas quem sabe chegar a pleitear a ser diretor. Então, de certa forma, se é para contribuir com a escola a esse nível, né? Eu me coloco à disposição da escola para isso, mas sabendo assim, não foi algo que surgiu no íntimo, né? Foi algo que foi sendo construído já tem 1 ano e meio, talvez 2 anos. Achei legal isso que você falou sobre não ter uma pessoa melhor para aprender. Isso é uma coisa bem do médico, né? A gente tem Mestre aprendiz. Isso, sempre tem aquele interno que diz: rapaz, deixa eu acompanhar você nos plantões, eu preciso aprender pegar central, pegar manha de intubação. Isso é uma coisa bem da nossa característica, porque a nossa profissão exige prática. Sim. E gerir essa faculdade não é uma coisa teórica, abstrata. Existem problemas concretos e esses problemas exigem soluções concretas. Eu digo assim, há uns 4, 5 anos atrás, algumas conversas que aconteciam, eu não conseguia compreender totalmente porque eu ainda estava aprendendo o funcionamento. Hoje em dia faz todo sentido para mim. E aí quando você comenta a mesma coisa com quem não tem participado do funcionamento da escola, toma como um susto porque não sabe como é que é, e é um aprendizado. O fato de estar na gestão é um aprendizado. Agora eu gostaria de chamar a atenção. Nós somos uma equipe.
Não somos apenas eu e Isso. Guzmão, não é? Existe um grupo de professores dessa faculdade muito qualificados, muito comprometidos, que optaram ou foram demandados, Sim. não é? Por assumir a gestão acadêmica e a gestão administrativa. Então, nós constituímos uma equipe. Professor Adão, professora Hermecília, professora Vera, professora Vânia, professor Guzmão, né? Professora Iguaracira, né? E mais outros tantos, em determinado professor Freitas. Então, nós temos colegas muito qualificados, né? Que se revezaram, assumindo encargos de gestão, porque não são cargos, são encargos com grandes desafios, né? Então, esse sentimento de pertencimento é uma coisa que nos alimenta, não é? Nós não estamos sós, não é? Verdade. A gente estava no aniversário ontem, né? Aniversário de Daniel Guimarães, filho da professora Isabel. E a gente conversava sobre isso, né? A gente, rapaz, a gente parou a nossa vida, ele está muito envolvido com o processo da eleição. E aí na mesa existiam outras pessoas de faculdades privadas, né? E aí Daniel, velho, eu tô lá em São Paulo, lá na USP, mas eu também estou acompanhando como posso, Maria Eduarda também, uma galera que não está nem mais aqui. E aí, eles falando, né, não, a gente está muito engajado também e estamos por dentro do processo porque temos um carinho pela nossa faculdade, a gente quer voltar. Aí, em um dado momento, a gente viu um silêncio assim na mesa, né, e as pessoas aí falaram assim, eu não tenho esse carinho pela minha faculdade, não. Graças a Deus que eu me formei, tá? É uma coisa que só... É diferente. É diferente, aqui é diferente. É um sentimento de cuidado, de querer que as coisas, né? Ó, eu não sei se você prestou atenção no lema do brasão da escola, né? Sanare ad que servari, que é para curar e conservar. Essa escola tem 215 anos esse ano, né? E, poxa, esse bastão passou pela mão de várias pessoas que conseguiram entregar aqui, né, uma escola com fundamentos muito sólidos. Eu percebo que, é claro que a gente tem muitas dificuldades, mas a gente não sucumbiu a elas porque nossos fundamentos são muito sólidos, né? E agora a gente está nesse processo de passar o bastão mais adiante por mais 4 anos e o objetivo é justamente conservar essa escola. Eu digo assim, tem que sempre dobrar a meta. Então, não são 215 anos? Então pronto, a gente tem que pelo menos entregar para mais 215. Né? Ano que vem é mais 216, então vai ser eterno, tá certo? Né? Então, eu acho que é justamente desse espírito que nós temos aqui, né? Tão virtuoso, tão sólido, que traz esse carinho tanto pela escola. De fato. Eu queria perguntar para vocês, assim, se pudesse resumir, né, algo que é meu legado, algo que eu tenho tanto orgulho por ter feito. Se vocês pudessem resumir ao longo de tantos feitos assim, o que é que a professora Sumaia diria por meu orgulho de ter feito isso pela faculdade? Me orgulho do fazer ético. Isso. Sempre. Isso encerra uma série de professor projeto. Olha, não, eu acho que está muito claro, né? Acaba que é muito junto o esforço que a gente fez, aquela, como diz a professora, sempre tem muita gente envolvida, mas o simples fato de não ter as disciplinas voltadas à emergência, né, e agora ter, né, um internato de emergência funcionando, as disciplinas de emergência já sendo implantadas, a urgência e emergência 1 já está completamente implantada, a 2 está na segunda turma agora, a gente tem que terminar de implantar a 3, isso me dá uma satisfação muito grande. Eu vejo que a gente sempre fala de uma medicina em que o médico tem uma visão geral da medicina antes de se especializar. E eu vejo que uma das formas do médico ter uma visão geral, você vê que em emergência a gente fala de trauma, mas a gente fala de Deus, a gente fala também de cardiologia, a gente fala da insuficiência renal, a gente fala da infectologia com a sepse. Parece que não tem limites para onde a emergência pode entrar. E, queira ou não queira, eu acho que esse me dá muito orgulho mesmo essa questão da urgência e emergência, porque não foi fácil. Não foi rápido, não foi fácil. Sim, com certeza. Tem uma galera aqui, que você que está aí de casa assistindo não está vendo ainda, mas eles vão aparecer daqui a pouco. E eles têm uma série de perguntas aí de muito pepino que precisa ser resolvido. E aí hoje a gente vai ter que botar vocês aí na parede para ver se vocês têm essas respostas. Não tem problema. Estão preparados? Tem um estudante aqui chamado Luiz,
Luiz, se apresenta aí, qual semestre que você Eu sou Luiz Gustavo Albuquerque, sou acadêmico do terceiro semestre da turma 261 e gostaria de perguntar aos professores uma grande aflição das turmas mais novas, sobretudo a 261, 262 e 263, são as turmas superlotadas. Como os senhores professores planejam resolver a questão da falta de vagas relacionada a essas turmas superlotadas no ciclo básico, no ciclo clínico e, além disso, no internato? Como planejam manejar essa situação de falta de vagas? Primeiro vamos lembrar como é que isso aconteceu, né? Isso aconteceu por conta do retardo do INEP, do SISU, na realidade, em divulgar os resultados da seleção. E com isso nós tivemos uma seleção divulgada de forma retardada que se sobrepôs a uma nova seleção. O primeiro desafio foi enfrentado pelo professor Adam. Ele negociou com esta grande turma para que eles abrissem mão de entrarem, né, todos ao mesmo tempo, e ele é um grande negociador, para que metade da turma entrasse com esta turma e outra metade entrasse com a turma subsequente. Com isso, nós diluiríamos esse prejuízo. Não significa que o prejuízo não existiria, mas ele seria minimizado, né? Ao invés de 160, mais os agregados que nós sabemos que temos, nós teríamos, né, 120, né, mais ou menos, em cada uma das turmas. Mas, quando foi dada a notícia no CAI de que isso ocorreria, houve uma reunião com o professor Benildon Silva, à época pró-reitor de graduação. E ele disse a minha professora: resolveremos todos os gargalos que surgirem. Então, ele é a retaguarda para a qual cobraremos, né? Estamos cobrando, gentilmente, mas cobramos, né, o cumprimento da promessa. De fato, né, existem possibilidades que são limitadas pela estrutura concreta da disciplina. Então, eu vou dar um exemplo. A anatomia, ela não tem condição de agregar mais de 100 alunos, porque ela tem laboratórios, né? Ela tem uma estrutura física que não pode ser ampliada. Mas, se houver possibilidade de anatomia, não é, ampliar turmas e multiplicar horários a partir da contratação de professor substituto, isso poderá ser feito, né? Então, a solução encaminhada foi a avaliação pelos departamentos dessa possibilidade de agregação de professores substitutos, a depender da sua infraestrutura e do seu planejamento pedagógico, porque nem o colegiado, nem a diretoria fazem nada solitariamente, não é? Nós estamos numa estrutura que é uma estrutura democrática e colegiada, né? E que, na realidade, a decisão em última instância é do departamento se aceita a solicitação do colegiado ou não, né? Então, nós vamos conviver com essa situação do primeiro semestre dessas turmas até o internato. Eu tive uma reunião com a professora Nancy, professora Vânia e a pedagoga Sandra semana passada, na quarta-feira, à tarde, com a professora Nancy, né? Porque, apesar de não pertencer de fato ao colegiado, continuo agregada às demandas do colegiado. Então, nessa reunião com a Adriana Ferris, que é também da SUPAC e da Pró-Reitoria de Graduação, a professora Nancy Sandra, foi agregado um funcionário também da Prograde, porque nós estávamos discutindo, por exemplo, a compatibilização, a migração do que a gente chama grade antiga para grade nova. Significa que nós temos, no semestre 2023.1, nós ainda estávamos com as rubricas antigas, não é? Mas no semestre 2023.2, nós precisávamos da posição da Prograde para saber se essa formalização seria feita, porque isso impacta no nosso planejamento acadêmico, que é diferente do pedagógico. O planejamento acadêmico é esse mapa de demanda, não é?
das diversas turmas de alunos em função da capacidade de acolhimento, né, de matrícula das disciplinas e dos departamentos. Então, nós discutimos várias coisas e foi assegurado para nós que essa migração seria feita agora. E para nos brindar, né, foi disponibilizada uma vaga a mais de professor substituto para anatomia. Então, o que eu penso é que, né, o colegiado que tem a maior responsabilidade de gestão disso, né, vai continuar com o apoio da diretoria, né, de todas as instâncias, fazendo essas negociações, tanto supra-institucional, que é SUPAC e PROGRADE, quanto infrainstitucional, que são departamentos, no sentido de haver o menor prejuízo possível. Eu não posso dizer que não vai haver prejuízo. Eu tenho ouvido relatos dos alunos em relação a prejuízos, inclusive relacionados à pedagogia adotada, né? Mas isso também é uma responsabilidade do departamento. Mas nós podemos discutir do colegiado, né? E em relação a internato, que eu sei que isso vai impactar no internato, eu não tenho dúvida que a gente ainda tem um tempo daqui para o internato. Eu e André temos essa familiaridade com campos de prática, afinal eu negociei o primeiro convênio com a prefeitura sobre campos de prática e André hoje é o coordenador dos campos de prática do curso de medicina para a CESAB, junto à Escola Estadual de Saúde Pública. Então, não tenho dúvidas que nós vamos conseguir ampliar campos de prática, sem perder a qualidade. A minha maior preocupação de André é que a gente garanta uma boa formação, a melhor formação possível, sem essa perda da possibilidade concreta de aquisição de conhecimentos e das habilidades necessárias para a boa prática médica. Eu posso falar sobre o assunto do internato também? Eu acho que a Faculdade de Medicina ela tem uma situação única no estado, bastante privilegiada de ser a única escola de medicina que tem campo de prática próprio. O Hospital das Clínicas, Maternidade Trimédio de Oliveira, o Hospital Pediátrico, né? Então, garantir o bom funcionamento dessas estruturas e até ampliar, né, o número de leitos, o número de atendimentos e tal, já é uma das maneiras de você ampliar vagas não só para a parte da graduação, mas também para o próprio internato, né? Agora nós vamos ter a reinauguração do PA pediátrico, que é uma luta do Departamento de Pediatria há 11 anos. Então não é uma questão nova, não surgiu da noite para o dia, né? E isso já é, de certa forma, um número de vagas a mais do internato. Além disso, nós temos sim uma questão também com privilégio dentro do Estado, porque existe uma portaria estadual, da Secretaria Estadual, regulando, explicando como é a priorização dessas vagas. É claro que primeiro vai para as universidades estaduais, porque são do mesmo nível de gestão, né? Depois vem para as universidades públicas federais, para depois ir para as escolas privadas filantrópicas e, por fim, as escolas privadas não filantrópicas. Então, ali também a gente tem algum privilégio para poder aumentar o número de vagas, justamente por esse ranqueamento ali de prioridades. Mas a questão é a parte municipal também, né? E a municipalidade não tem ainda uma escola municipal de saúde. Nós estamos como Faculdade de Medicina, né? E como UFBA, porque existe a Escola de Medicina, mas também a Escola de Enfermagem, a Faculdade de Medicina e a Escola de Enfermagem estão participando da construção da pedagógica da Escola Municipal de Saúde Pública. Então, olha a parceria que conseguimos fazer. E aí a gente já entende que isso deve começar a ter uma regulamentação também via município, mas ainda está incipiente, né? Só que nós precisamos aumentar nisso também, por exemplo, no SAMU. Existe uma proposta nossa desde 2015, tá? Para que a gente tenha uma base do SAMU no campus de Ondina. Essa proposta ficou parada. Em 2019 eu tive a oportunidade de conversar com o reitor à época, o professor João Carlos Salles. Ele se interessou pela proposta, mas tinha algumas dificuldades. Em 2020, infelizmente, veio a pandemia, tudo ficou parado. E agora, no ano 2022, o professor Penildo Silva, que é vice-reitor, fez um contato com a gente, encampou essa questão da proposta, chegou até o encontro de equipes da Secretaria e da Universidade para ver o local e fazer a construção.
mas ainda no ano 2023 está tudo meio parado, não tem andado. Eu estou doido para que termine a questão de campanha, que a gente defina logo as questões da diretoria para voltar a pressionar essas questões para que voltem a caminhar. E aí um argumento que se tem é justamente esse, olha, professor, vem turmas maiores aí. Então, eu preciso de ter um campo a mais no SAMU. Você entendeu? Até um argumento para ter realmente a base. E, para finalizar, o próprio Hospital das Clínicas, que pode ter sim um PA regulado, um pronto atendimento regulado, né? E com isso também ampliar vagas na parte de urgência e emergência. Ou seja, como disse a professora, a gente ainda tem um tempo para fazer isso, mas é claro que não se pode perder tempo. Entendeu? Pelo que entendi, passa por duas questões principais: a contratação de professores substitutos e a ampliação De campos de prática. Sim. E aí eu queria que nesse interview você contasse como foi a questão da negociação com as vagas para a HGE, das contrapartidas que foram oferecidas. Acho que é uma história legal das pessoas. Nessa campanha, de vez em quando alguém pergunta, se perdeu as vagas do HGE, ou perderam vagas de campos de prática e tal. Acho que isso precisa ser explicado. Existe uma regulação das vagas no internato. Da mesma forma que tem a regulação médica. Sim. Também tem a regulação das vagas no internato, seguindo essa portaria da Secretaria Estadual. Em algum momento, né, realmente não ficaram os pedidos de vagas para o HGE. Foi só o HGE. A UTI teve, a pediatria teve, todo mundo teve, só que não teve no internato. E assim, não era eu que pedia, mas aí quem acabou ficando com o problema para resolver fui eu. E graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com todo mundo. A professora Sumaia sabe que a primeira vez que eu pisei o pé no HGE, lá há 10 anos atrás, para começar a entender qual era o problema, eu fui recepcionado mais ou menos assim, olha, a UFBA tem que sair daqui. Mais ou menos assim. Né? E hoje, passados 10 anos, assim, está funcionando tão bem que, ao contrário, eles querem que a gente permaneça lá, a gente tem tido um bom relacionamento, tem tido um bom trabalho reconhecido por eles. Né? Então, o que acontece? Na hora que surgiu essa situação, eu fui alertado, inclusive, pelo próprio HGE. Sim. Não foi nem a escola estadual, nada disso, foi alertado pelo próprio HGE. André, como é que você vai fazer? E a partir disso, com o apoio do recurso humano do HGE, a Valdijane, que eu devo muito, a Ruana, que eu devo muito, né? Negociando com o NEB, porque o NEB ela tem prioridade em relação a gente, mas ela não tem tantos alunos assim. Então, ela pediu até um excesso de vagas que eles não iam utilizar. Então, eu consegui negociar com o NEB para que eles pudessem ceder vagas para a gente, negociando também com a Escola Baiana de Medicina. Ou seja, faz um bom relacionamento faz tudo. Eu demorei 5 semanas para conseguir resolver, mas resolvi. Entendeu? Uma sensação boa também não deve, né? Sim. Então, eu demorei 5 semanas para poder resolver, mas resolvi. E resolvi definitivamente. E a partir disso, eu conversei com a professora Vera e o processo do SGEL está comigo desde então. Então, eu garanto que todas as vagas, não só urgência e emergência, todas as vagas serão solicitadas. Ao contrário, a gente colocou no regulamento do internato que quem estiver na presidência da comissão de internato é o responsável pelo SGEL. Então, quem estiver nessa posição, por enquanto sou eu, sou o responsável do SGEL. Quem me suceder vai ser o responsável pelo SGEL, entendeu? Para garantir essas questões de vaga. E a coisa andou tão bem, só para deixar vocês entenderem que já houve um entendimento, foi sugestão minha e foi acatado por todo mundo. Então, sentamos eu, né, o professor Dilton, lá da Baiana, né, o Diogo, que é lá da UNEB, fizemos um entendimento de vagas. Olha, a UNEB precisa dessas vagas, a Federal precisa dessas vagas, a Baiana precisa dessas vagas. Ou seja, a gente fez uma negociação, está tudo certinho. Então, a gente não vê no futuro, pelo menos no futuro próximo, até mesmo adiante, que se tenha problemas, porque houve um entendimento de como é que isso funciona. E a pactuação, porque a gente, na verdade, negocia muito bem com as pessoas, porque a gente se dá bem com as pessoas, né? Maravilha. Eu estava nessa época aí que houve esse burburinho de ufa, perdeu as vagas. Eu ainda estava no internato e a gente acompanhou de perto esse processo aí. E aí ficou quase que como um herói, o professor Guzmão, né? Quem viveu essa época sabe que essa é a história real, embora tenha circulado alguns boatos que... Já tem muito tempo, né? Então eu nem me lembro mais quanto tempo tem já. Acho que é 2021, talvez. Luísa,
Se apresenta aí para a galera, você tem uma pergunta. Oi, meu nome é Heloísa, eu sou estudante do sexto semestre da turma 257 e eu queria perguntar para a professora Sumai e para o professor Guzmão. Nos últimos semestres, a gente tem perdido cada vez mais campos de práticas ambulatoriais. Então, por exemplo, a gente deixou de passar nos ambulatórios de imuno, de geriatria, de endócrino, e acabou que atualmente o único ambulatório que a gente roda na clínica até o sétimo semestre é o de dermatologia. Então, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso e qual a proposta que vocês têm para mudar esse cenário. Posso falar? Olha, como eu disse até no debate, historicamente, toda a faculdade de medicina que se desvinculou do seu hospital acabou afundando. Isso não é só no Brasil, também é fora do país. Tá? E esse é um processo que me preocupa muito aqui na faculdade, porque, queira ou não queira, existe aí um risco de desvinculação com a questão até da própria gestão da EBSER. E nós somos um ponto de resistência bem forte em relação a isso. Então, por exemplo, houve agora a seleção para coordenadores de serviço, uma seleção interna lá do hospital, e na área da cirurgia a gente entendeu, olha, tem que ser um professor, justamente para garantir que haja essa relação sempre umbilical entre a escola e o hospital. A partir disso, se tem essa relação umbilical, e você garante que tem essa relação umbilical, é natural que, à exceção do professor, nas atividades do hospital, e com isso você tem as práticas acontecendo. Né? Em relação à vaga, eu acredito que vaga é uma questão que tem, é uma questão que tem que se ver com o departamento que está com essa disciplina. Então, a função da diretoria é receber o problema, entender o problema e até não só apoiar o departamento na solução do problema, mas até, de certa forma, cobrar o departamento na solução do problema. Né? Junto com o colegiado, claro. Ou seja, cada um tem uma função. E é basicamente ter essa relação com o hospital nunca perdida, não pode se perder essa relação, para garantir que as vagas existentes possam ser utilizadas, porque tem paciente, tem serviço, estão sendo atendidos, vocês têm que estar lá. Também queria perguntar sobre uma proposta que eu li, sobre cursos intensivos que começariam em dezembro deste ano e terminariam em março do ano que vem. Qual que é a viabilidade desses cursos? Isso foi fruto de uma conversa nossa com a professora Nancy, que é a pró-reitora de graduação. Houve uma notícia da reunião extraordinária do colegiado de que o terceiro semestre teria sido assegurado por ela. Então, eu resolvi solicitar a professora Nancy uma reunião com a anuência do professor Adão, para que ela esclarecesse. Ela me disse, não, Sumai, de forma nenhuma. Não é possível 3 semestres na UFBA, e eu não concordo. Porque, olhe bem, 3 semestres são para toda a universidade. E a maior parte dos cursos de graduação não tem as necessidades dos cursos de graduação da área de saúde, quanto mais o de medicina, que é o mais demandante nessa seara. Ela disse, bom, mas nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ofertar cursos intensivos a partir de 1º de dezembro de 2023 até o final de março de 2024, porque eu posso retardar o início do primeiro semestre letivo de 2024. Então, a possibilidade real administrativa é essa. Agora, a negociação é com os departamentos para saber se eles vão aceitar, fazer essas atividades, e se tem professores disponíveis, e se precisa para contratação de professor substituto, para que nesse período essas atividades sejam implementadas e dessa forma nós possamos ter um impacto mais positivo na minimização das questões da dessemestralização. Muito obrigada. Perfeito. A gente tem uma aluna aqui chamada Catarina. Cátia, se apresenta aí, pessoal. Meu nome é Catarina Secundino, atualmente eu estou na turma 256, sétimo semestre. E minha pergunta compete à infraestrutura da faculdade,
Lá a gente tem muitos problemas em relação à janela quebrada que está fechada, espaços que não tem ar-condicionado, tem a questão da nossa sala de descanso, a sala de estudos, e eu queria saber qual que é a prioridade de vocês em relação a isso. Nós temos a cantina também que está parada, a gente tem que ficar indo na cantina do ICS, cujos preços são muito elevados. Tem a questão também da passarelazinha que conecta a escada do UPS àquele 2º/3º andar da faculdade. Então, quais são as propostas de vocês em relação a isso e qual é a prioridade que vocês elencam a essas questões? Nós já disponibilizamos nossas propostas, são 12 segmentos de propostas com subitens, mais especificamente em relação, vamos tocar na questão do pavilhão de aulas do Canelo, não é? Nesses últimos 4 anos, nós tivemos uma redução orçamentária significativa, não é? De todas as universidades federais. Nesse ano 2023, nós vamos ter uma suplementação orçamentária pelo MEC que vai resgatar o patamar orçamentário de 2019. Ainda não é o necessário, não é? Não chegamos ainda ao patamar em que estávamos antes desses últimos nefastos 4 anos. Então, essa é uma questão concreta. Depois veio a pandemia. Toda vez que você não utiliza espaços, você não tem manutenção e você tem degradação. Essa é uma questão. Então, assim, o que é prioridade é fazer o diagnóstico. Nós temos situações, por exemplo, potencialmente perigosas, como a possibilidade de queda de janelas no pavilhão de aula do Canela, que podem redundar em acidentes sérios. Por isso as janelas estão travadas. E nem todo mundo sabe tentar abrir, né? Mas nós temos coisas que já estão com dotação orçamentária, com dinheiro em caixa. O projeto da sala de estudos, da passarela entre o pavilhão de aulas, né, e o UPS é de professor Adão. E já a verba já está em caixa na UFBA e é preciso, portanto, que a SUMAI faça a licitação para que isso seja implementado. Isso é uma coisa que é viável, porque o mais difícil era o dinheiro. A segunda questão é relativa à chamada sala de descansos, que precisa ser reorganizada. Bom, isso no tocante aos alunos. Quanto à questão da cantina, nós identificamos sim que é uma prioridade. Acontece que a universidade ela faz uma licitação para todas as cantinas. Mas, como não podemos ficar apenas atentos ao que já existe, nós podemos demandar do reitor uma licitação específica separada para a Faculdade de Medicina. Não posso garantir a viabilidade, mas a demanda deverá ser feita, tá? Então, nós temos aí a questão do espaço de lazer, do espaço de estudo e da alimentação. Nesse curto espaço de tempo, seriam as questões que eu elencaria como prioritárias para o segmento do alunado dentro do pavilhão de aulas do Canela. Obrigada. Medrado. E aí, pessoal, meu nome é Gabriel Medrado, estou no 4º semestre, atualmente sou da turma 259, e a minha pergunta ainda é relacionada à estrutura, mas dessa vez realmente mais física em relação à segurança. Como a futura gestão enxerga a questão de segurança e como eles têm propostas para melhorar o atual quadro? A segurança é uma questão muito séria. Nós tivemos assaltos no campus, né? Basicamente na frente de lá do pavilhão de aulas. Então, nós visualizamos a questão da seguinte forma. Primeiro, os alunos, professores e técnicos precisam ser identificados, precisa ter crachá para todo mundo. Segundo, por que a Faculdade de Farmácia tem a catraca na porta para acesso e nós não podemos ter? Por que não podemos ter uma cancela para separar uma parte do estacionamento, né? Quarto, por que não podemos negociar com meu querido colega de turma, professor Meia, que é o diretor do ICS, que conjuntamente nos debrucemos sobre as questões, porque aquele espaço específico do ICS e do nosso pavilhão de aulas, para encaminhar as questões, né? Então, eu acho assim, e tem uma outra coisa muito importante, nós não podemos fazer atividades à noite, porque nós não temos corpo técnico suficiente. O próprio reitor disse que não ampliasse, porque ele não tem condições financeiras de pagamento dessa extensão de atividade. Todavia, as atividades, por exemplo, das ligas acadêmicas, elas foram negociadas com o professor Adam
para a escola de administração. Então, tem um espaço garantido, porque lá eles já funcionam corriqueiramente à noite com bastante segurança. Perfeito. Existe um colega aqui, um querido amigo, Suzai, ele queria perguntar um pouco, professor, sobre metodologias ativas. Manda a sua aí, Suzai. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Suzar, sou estudante do 8º semestre e a minha pergunta ela é sobre como que é o papel da diretoria da FMB no incentivo ao desenvolvimento de simulações realísticas, de treinamento de habilidades práticas durante e até mesmo anteriormente ao internato. Vou contar um pouquinho de história e depois vou adiante, né? Em 2017, né, nós identificamos um espaço aqui, que foi o espaço da antiga Aliança para Controle de Danos, pelo professor Adam, que identificou, que não estava sendo mais utilizado, e ele me mostrou o local, né, e disse: André, ó, aqui é o local do laboratório de habilidades. E naquele momento ele estava servindo de depósito ainda para a aliança, né? E num primeiro momento você olha assim, é uma atividade grande, né? Você já esteve lá? Não. Não, né? Tem 2 andares, então não é um espaço pequeno, é um espaço de 2 andares, tem um mezanino em cima. E quando eu olhei assim, basicamente servia de depósito. E a primeira coisa, tem que retirar tudo isso. E para retirar tudo isso já foi muito trabalho, tá certo? A gente retirou uma parte, né? Inclusive alunos na época participaram para fazer parte dessa retirada. Depois a própria aliança veio aqui e pegou aquilo que eles ainda iam utilizar, tal, e conseguimos esvaziar o local. Depois de esvaziar o local, houve toda uma questão de projeto mesmo, de como seria a estrutura, e com a idealização de uma sala de simulação realística. O que é uma sala de simulação realística? Você tem um espaço com um vidro espelhado, em que o aluno lá está fazendo justamente o atendimento simulado, enquanto você tem um comando aqui do lado de cá. O aluno não vê quem comanda, mas quem comanda vê o aluno, para poder depois fazer ali tanto o briefing quanto o debriefing daquele atendimento simulado. Ou seja, no final das contas a gente conseguiu estruturar tudo isso. Também conseguimos equipar, nós temos manequins de suporte básico de vida, ou seja, a questão de hoje em dia de treinamento em parada, caixa inspiratória, existe. Né? Nós temos agora, inclusive, por conta de um projeto que nos foi demandado pela vice-reitoria, que é o Kit Save Lives, foi o que foi oferecido para eles. A gente conseguiu negociar com a vice-reitoria a compra de simuladores de desfibrilador externo automático para justamente isso. Nós temos manequins adultos, nós temos manequins pediatras, nós temos simuladores de parto, né? Temos manequim de intubação, né? E temos os materiais de consumo também em relação a isso, tubos, sondas, cânulas e tal. E efetivamente funciona o laboratório de habilidades aqui. Lá no Canela também temos um NUP ali no subsolo, que também tem equipamentos de simulação que vocês fazem as simulações lá. Qual é o papel da diretoria, né, em relação a isso? A gente tem que fazer ali a manutenção do espaço, porque não é um espaço pequeno. Nós estamos com uma questão de ar-condicionado agora, em que eu ofereci ao professor Adam para vir um técnico para poder fazer uma análise, né? E a análise final do técnico não é uma questão de manutenção ou de conserto, como eu imaginava. É realmente de troca do sistema elétrico todo, da fiação elétrica toda. Então, do prédio. Ou seja, vai ser algo grande, não vai ser algo pequeno. E troca dos equipamentos também de ar-condicionado. Porque eu adoro dar aula. Aí eu estou lá dando aula, minha técnica é assim, eu sublimo o problema do calor, dou minha aula, no final é que eu percebo o quanto que foi calorento. Mas durante a aula eu estou realmente muito envolvido e acabo me divertindo também em relação a isso, e o aprendizado acontece, né? Além disso, tem os próprios manequins que precisam também, não só de manutenção, mas também a gente já percebe que necessita de novos manequins, né? O próprio manequim de intubação, ele já está precisando ser reposto, né? Já está bastante desgastado. Ou seja, você dá apoio a isso e você conseguir ampliar. Eu consigo vislumbrar naquele espaço, juro para você, uma recepção, armários, né? Eu estava falando sobre bebedouro, já colocamos o bebedouro lá.
Eu vislumbro, inclusive, colocar uns puffzinhos, assim como se fosse na recepção, né? Para a pessoa ficar ali aguardando a aula. Mural, já aprendemos mural. Temos quadro também para que o professor possa utilizar o quadro para fazer alguma explicação. Uma outra pergunta ainda nessa linha. Em 2020, eu entrei na Liga de Neurologia ainda no 4º semestre, né, da qual me tornei presidente em 2022. E em 2022, eu entrei na Liga de Medicina Intensiva, da qual eu sou presidente atualmente. Então, eu reconheço ser muito dos percalços, né, que as direções de ligas acadêmicas enfrentam e da grande relevância que elas têm na nossa formação. Eu devo muito da minha formação a esses dois ambientes. E a minha pergunta vai nesse sentido. E qual é o papel da diretoria nesse fortalecimento dessas instituições que são as ligas acadêmicas vinculadas à faculdade? Pronto. Foi um papel fundamental o que o professor Adam conseguiu construir aqui em termos de institucionalização das ligas acadêmicas. Houve uma época em que as ligas acadêmicas eram um projeto de extensão, depois a Pró-Reitoria de Extensão não reconheceu mais que as ligas tivessem essa característica de projeto de extensão e aí perdia-se naquele momento o reconhecimento institucional das ligas. Isso foi trabalhado internamente, houve um grupo de trabalho específico para construir uma forma de reconhecimento desse papel das ligas, porque, como você disse, é um espaço que nós consideramos fundamental também no aprendizado. Vocês, da forma que eu vejo, vocês são ligados no 220. Então, a Liga Acadêmica, de certa forma, é uma maneira de canalizar os esforços de vocês de uma maneira boa para que vocês usem essa energia toda para bons resultados em relação ao aprendizado e ao estudo, né? E eu mesmo sou orientador de liga desde que eu entrei aqui na faculdade, que é a LAM. Então, o professor Adam constituiu esse grupo de trabalho, o grupo de trabalho conseguiu organizar uma forma de institucionalizar na Faculdade de Medicina as ligas. Nós já temos hoje em dia 33 ligas acadêmicas institucionalizadas, destas 11 só no DAC, que é o meu departamento, né? Existe todo o reconhecimento. Então, você da LAMIB. A LAMIB está no meu departamento. E eu sei que a LAMIB já passou pelo processo de construção do relatório das atividades de 2022. Esse relatório já foi aprovado no departamento, já foi corrigido pelo núcleo de extensão daqui da faculdade, que é o NEXT, já foi encaminhado para a congregação, que na última reunião já foi aprovado. E agora eu já fiz o modelo de declaração para que os alunos possam comprovar ali que realmente participar das ligas, porque a gente sabe que isso tem uma importância também, não só uma importância de ensino e aprendizado, mas também uma importância ali de comprovação de participação em liga quando for fazer as provas de residência, e que tem ali o brasão da universidade, o brasão da faculdade, né? Todo o texto padronizado com o nome do departamento em que a liga está inserida, a assinatura do orientador da liga, comprovando que aquele aluno realmente participou, e a assinatura do chefe de departamento. Ou seja, no final das contas, tudo isso demonstrando o quanto que a faculdade realmente se preocupa com estabelecer a institucionalização da liga para que ela funcione adequadamente. Também o que a gente não quer é que as ligas funcionem sem orientador, sem o espaço adequado, sem uma condição que seja, digamos assim, orientada, né, direcionada para que vocês tenham energia canalizada para o ensino-aprendizado. Maravilha. Agora a gente tem uma pergunta aqui de Felipe, que está no internato agora, entrou recentemente. Pode falar, Felipe, dizer pra gente. Olá, sou Felipe, sou atualmente estudante da turma 254, sou do 9º semestre e gostaria de trazer uma pergunta para vocês, professora Somaia, professor André, que na história de trabalho tem a busca por corrigir problemas que nós temos na nossa formação médica. E eu queria saber dos senhores quais são os maiores problemas que vão encontrar ao assumirem a diretoria da faculdade na nossa formação médica atual aqui na faculdade. Nós temos grandes desafios. Nós temos o desafio da adequação das metodologias de ensino. Apesar do avanço do conhecimento em relação a isso, não é? E nós temos feito inúmeros fóruns pedagógicos a cargo do colegiado, com participação de docentes da FACED, nós ainda temos aulas que são aulas densas, com uma grande quantidade de conteúdo, que não dão espaço para a interação, não é, com o alunado na perspectiva de levantamento de questões, não é, discussão de pontos polêmicos.
esclarecimento de dúvidas. Esse é um problema, né? O segundo problema está relacionado ao impacto que essas modificações curriculares tiveram nas disciplinas dos departamentos. Essas disciplinas precisam ser reorganizadas para priorizar os campos de prática, principalmente ambulatorial, porque nós estamos vendo que o colegiado se preocupou e priorizou o internato, agora é hora de voltar os olhos para essa formação até o 8º semestre, não é? Então, não existe receita pronta, existe a identificação de problemas e o esforço colegiado, um esforço coletivo entre colegiado, direção, representação estudantil e, não é, os departamentos, no sentido de encontrar os melhores caminhos para minimizar as questões, porque problemas sempre existirão, eles serão substituídos. Eu posso só falar uma Pois coisa, não? né? Eu acho que também eu sou muito fã de avaliação. É claro que a pedagogia precisa ser uma pedagogia que facilite o aprendizado do aluno, né? Promova esse aprendizado, mas também já é comprovado que sem avaliação o aprendizado diminui. E aí nessas preocupações de avaliação, a gente tem até um dizer em pedagogia que diz assim, o aluno aprende da forma que ele é avaliado também, né? Então, existe a preocupação nossa de colocar dentro do internato uma avaliação do tipo OSCE, que é aquele exame clínico estruturado em que há um atendimento simulado e que o aluno ali consegue demonstrar, né, o conhecimento, a habilidade, a atitude em relação àquele atendimento. A gente já tivemos reunião com duas professoras da escola de teatro, a professora Amanda, aqui do Departamento de Neurologia, aqui, fez essa interação. Elas ficaram assim entusiasmadíssimas de fazer isso, e seria outra maneira de trazer um ganho também, né? Porque o OSCE não é nenhuma grande inovação. O OSCE já existe há algum tempo, a gente ainda não conseguiu implantar, né? E eu acho que nós já estamos numa estruturação tal que dá para implantar o OSCE no internato, e aí, a depender do que aconteça no internato, eu acho que já dá também pensar para fazer no período de graduação e vocês já começarem a ter esses incrementos na formação. Porque você vai aprender na questão do conhecimento, você vai ter que realizar, então, a questão da habilidade e realizar de maneira ética, correta, né? Que é a questão da atitude. Muito interessante a pergunta de Felipe, professor. Eu trabalho no SAMU aqui em Salvador, em outra cidade, que eu não vou resguardar o direito de falar, e eu tenho contato com alunos de diversas faculdades, né? E eu percebo que tem uma coisa diferente no aluno da Federal, essa preocupação com a formação, né? Imagina, Luizinho, nosso professor... Então, eu já sei qual é a cidade que você está. Pois é, foi meu professor, já sabe a faculdade também. Já sei meu também. Professor de emergência, um excelente professor, extremamente motivado. E aí apertou um pouco, os alunos lá fizeram um abaixo-assinado e tiraram. Quando eu fiquei sabendo disso, vocês estão loucos, cara, é o cara do trauma, vocês estão numa oportunidade imensa de aprender. Então eu achei muito pertinente sua pergunta, Felipe. E aí, além da preocupação com a qualidade da formação, a gente precisa ter campo de prática. E você tinha um questionamento para fazer sobre isso? Sim. Queria trazer para vocês esse questionamento sobre campos de prática no internato. A chapa traz proposições de agregar mais campos de prática ao internato em substituição ou em melhora dos campos que nós já temos, e eu queria que os senhores comentassem um pouco a respeito disso. Pronto. De certa forma, sim. Eu já disse que a nossa faculdade tem uma questão privilegiada, porque temos campos de práticas próprios, como a maternidade, como o Hospital das Clínicas, como o Hospital Pediátrico, ou seja, nesse aspecto, o que nós precisamos fazer é apoiar que essas unidades tenham uma funcionalidade adequada, porque se elas funcionam bem, elas acabam servindo como bons campos de prática. E também, se elas ampliam seus números de atendimento, também, de certa forma, você consegue ampliar o número de vagas, né? Vamos ter aí a inauguração do PA Pediátrico, que vai ser mais um campo de prática agregado, né, que foi uma luta do Departamento de Pediatria já há 11 anos e que vai agora ser reinaugurado, né? Isso só para falar de campos internos. Aí quando vai para os campos externos, nós temos uma posição privilegiada em relação aos campos do Estado, porque dentro das priorizações da portaria estadual, nós só perdemos para as universidades estaduais em termos de prioridade.
E como a UNEB, que é aqui no mesmo espaço que a gente tem, turmas pequenas, né, turmas menores, então isso faz com que sobre bastante vaga aqui para a federal. É questão de organização. E inclusive no próprio HGE, que é o local que eu tenho o rodízio do internato, isso já está bem negociado com a UNEB, a federal e a baiana, ou seja, cada um já tem o seu número de vagas que pega para poder deixar tudo bem organizado. Uma questão que me preocupa é a questão municipal, porque como município não há ainda essa regulação, é claro que ele já tem aprimorado o entendimento, então está caminhando para ter essas priorizações. Nós, inclusive, estamos contribuindo com a Escola Municipal de Saúde Pública, mas, por exemplo, o SAMU tem um espaço limitado. Por conta disso que eu defendo já há muito tempo, que a professora Sumaia até participou da construção dessa ideia, porque foi uma ideia que tivemos uma epifania juntos. Eu lembro bem daquele dia. Foi uma epifania juntos. Olha, se tivéssemos uma base do SAMU na UFBA. E essa ideia já foi colocada, o professor Penildo fez o contato com a gente, né, o ano passado, para colocar essa ideia em andamento. Tivemos algumas reuniões no ano passado em relação a isso, com equipes da universidade e equipes da Secretaria Municipal, mas esse ano, por enquanto, a coisa não andou. E a gente precisa pressionar para que isso aconteça, até porque eu acho que o grande argumento é esse. Nós temos turmas maiores que vão chegar, né, e nós precisamos realmente efetivar uma ampliação do número de vagas no SAMU e ter uma base própria. A gente vai criar um cordão umbilical de contrapartida com o SAMU fantástico, né? E com isso ampliar vagas. Eu acho que, de certa forma, assim, nós temos tudo que é necessário para poder ampliar vagas no internato, né? A questão é que a gente precisa realmente efetivar isso ao longo do caminho. E sobre a Ananeri, professor, o que o senhor tem a dizer assim para a gente? Porque a gente tem esse conhecimento de que é um campo também da UFBA, né? Mas hoje em dia, no internato, ou no contato que a gente tem é durante uma semana que a gente está no rodízio de torácica lá. Fora isso, a gente atualmente não rola no Ananeri. Tem também da cardiopediatria, da pediatria do 6º ano. São essas duas oportunidades que a gente tem no Ananeri. Eu acho que o Ananeri é bem o protótipo daquele problema que eu disse que é relacionado ao Hospital das Clínicas. Quer dizer, se você se afasta do campo de prática, você acaba perdendo o contato com ele, você acaba perdendo o campo de prática. O Ananeri, ele é um hospital federal e que tem ali duas gestões, é um bigerenciamento, né? Em parte da Universidade Federal da Bahia, né? Em outra parte do Estado, né? Da Secretaria Estadual de Saúde. E efetivamente é um campo de prática nosso. Só que se você for ver, no sistema do Estado, né, que é esse SGEL, que eu digo que ficam as vagas dos campos do Estado, ele está colocado como estadual, né? Então, é como se a gente interpretasse o Ananeri como um campo externo, né? Essa é uma questão, no meu entendimento, até um pouco bem departamental. A gente tem que chegar nos departamentos, colocar quais são as questões específicas da Ananeri, como você falou, torácica, mas não tem só torácica, não. Tem a própria cirurgia cardíaca também, que nós temos professores da cirurgia cardíaca lá. Isso, né? é o que a gente roda. Isso. Então, e todos os que estão aqui na faculdade, que tenham professores lá, para a gente não perder esse espaço lá. Porque, a partir do momento que a gente não ocupa espaço, alguém vai ocupar. Não existe vácuo. Não existe vácuo. Se a gente sai, tira o pé, alguém coloca o pé. E aí depois para retornar, difícil. Então, qual seria assim, o primeiro passo para poder resgatar essas questões do Ananeri? É ter uma conversa bem direta, tanto com quem representa a faculdade, a universidade, desculpe, com a Ananeri, né? E também com a própria diretoria da Ananeri para resgatar essa nossa posição lá. E também com os departamentos, para que os departamentos garantam que vão estar inseridos lá. Eu acho que essa forma que o senhor colocou as coisas responde bem um questionamento aqui dos alunos sobre o afastamento que a gente teve com relação a alguns campos de prática, e é uma percepção que não é só minha, é também de quem está rodando, que nas enfermarias onde a gente tem professores ativos, há uma inserção muito melhor. Exatamente. E em algumas enfermarias a gente sente alguns conflitos com os funcionários da EBSERH, como se nós fôssemos estrangeiros que atrapalham a dinâmica, que atrasam
assistência do que dá. Existe um raciocínio, às vezes, que eu discordo frontalmente, de que o fato de ter ensino acaba atrapalhando a assistência. Não consigo ver dessa forma. Não consigo ver dessa forma. O Hospital das Clínicas, hoje em dia, ele tem um corpo clínico que garante o seu funcionamento ali, porque existe uma demanda grande que merece ser atendida ali dentro de uma certa agilidade para poder garantir que todos tenham o melhor atendimento. Mas também existe, sim, a oportunidade de ensino. Por isso que tem o assistente e também tem o docente. Tá certo? Agora, o docente tem que estar inserido no serviço para poder fazer esse ensino dentro da assistência. Né? Por isso que na hora que dentro do departamento está muito claro, sempre vamos ter um professor do departamento na gestão do serviço de cirurgia. Isso é uma coisa que o departamento não abre mão. Maravilha. Tati, você tinha uma pergunta sobre servidores? Minha última pergunta, inclusive, sobre os servidores técnico-administrativos. Isso é um grupo que nós, estudantes, admito, acabamos esquecendo sobre, né, mas que são igualmente importantes. Então, quais são as propostas de vocês a respeito desse grupo? Nós temos um corpo de servidores técnicos administrativos que é precioso, muito qualificado, né? E as nossas propostas dizem respeito exatamente, primeiro, né, à manutenção de boas práticas dialógicas, porque nós escutamos as pessoas, né? Nós acolhemos as ideias dos outros, não é? E refletimos conjuntamente qual a melhor forma de conduzir as questões. Essa é a primeira questão. A segunda diz respeito ao estímulo à qualificação. Então, cursos de mestrado e de doutorado que vai implicar, inclusive, na melhor remuneração. E a terceira é que os técnicos administrativos têm, em relação a ProEst, por exemplo, a possibilidade de propor projetos de extensão com inserção no alunado. Então, nós temos uma gama de possibilidades. Perfeito. Professor Somaia, durante a faculdade eu desenvolvi algumas análises, né, de trabalhos, de metodologia científica, e eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Amanda Galvão sobre burnout, um trabalho que foi publicado por Alan, também dessa casa, e dentre os inúmeros fatores, né, que se associam com burnout, depressão, transtorno de ansiedade, todos os estudos eles concordam que uma carga horária extensa é um dos principais determinantes. Né? E a nossa escola tinha 9.000 e quase 10.000 horas, né? E a senhora trabalhou ativamente para reduzir em milhares de horas o nosso conteúdo, que já era muito extenso. E a gente nota que há um assunto muito caro para o nosso corpo de alunado hoje, que é a questão da saúde mental. Né? Eu mesmo citei na abertura que eu enfrentei um problema com isso. A nossa faculdade, eventualmente, acontecem situações de assédio também entre professores e alunos. Né? Eu teve um momento que na faculdade eu deprimia, a senhora lembra muito bem disso. Eu não fiz uma prova e quando eu emiti o atestado para ter o direito de fazer essa prova, o professor argumentou que como eu tinha submetido o atestado por mais 72 horas, eu não ia ter direito de fazer essa prova. E a condição seria que eu iria fazer uma única prova de atestado e que se eu tomasse 10 nessa prova, de 20 questões, eu ficaria com 5 e seria aprovado. Né? Posteriormente, eu fiz a prova, acertei 19, infelizmente 19 não é 20, eu fui reprovado. Né? Lembro que eu fui chorando para esse professor mostrar o meu histórico. Né? Não, veja bem, eu sou um aluno com excelentes notas. Mesmo assim, ele foi irredutível. E a senhora foi uma das pessoas que brigou com Deus e o mundo para que eu tivesse a oportunidade de fazer uma nova prova, em última instância, de retirar aquela nota negativa do meu histórico. Eu lembro que a senhora também fez uma carta a próprio punho me recomendando para professores que foram professores de cirurgia torácica, abdominal. Lembro bem da resposta do professor Adson, né, que ele falou, não, se a professora Sumaia está dando essa recomendação aqui de você, eu vou colocar a sua nota, independente de você ter quebrado essa questão do pré-requisito da matéria, porque você foi reprovado. Né? Para termos burocráticos, a disciplina foi trancada. Então, a senhora foi uma pessoa extremamente importante para mim naquela fase em que eu me senti sozinho. E eu sei como é um estudante se sentir sozinho nessa máquina de triturar, que às vezes é a relação professor-aluno, e a gente tem que ser veementemente contra isso. E aí eu queria saber de vocês, né, qual é a proposta para que a gente tenha um espaço mais saudável, mais salutar, em que o estudante se sinta feliz.
Ai, eu tenho orgulho de ter lhe dado o suporte possível. Só que eu não posso, não posso me responsabilizar pelas ações que não são de minha competência. Infelizmente, o grau de sensibilidade das pessoas ela é diferente. Mas minha parte eu sempre fiz e farei. Eu me orgulho de você, não é? Em relação a essa questão, eu acho que nós tivemos uma grande agregação de um segmento de alunos que antes não tinha acesso à universidade a partir das cotas. E com isso eles trazem um rol de vulnerabilidades que tem de ter da universidade suporte através das bolsas de manutenção, de alimentação, não é? E nós temos que ter também a questão do suporte do NAP. O NAP precisa ser ampliado, não é? E para além disso, nós tivemos uma reunião com o grupo do NAP semana passada e eles têm uma proposta de mentoria, que é exatamente o acompanhamento de todos os estudantes de medicina em todas as fases do seu curso de graduação. Então, eu não tenho a ilusão de que nós vamos resolver todas as questões, mas eu acho que a redução da carga horária ela impacta positivamente, a existência do NAP impacta positivamente e a questão da mentoria ser implementada impacta positivamente. Tenho certeza que nós vamos ter uma minimização do problema, né? E precisamos estar atentos para situações análogas à sua, né? A escuta, ela é absolutamente necessária. Acho até que a ampliação do NAP, né? A gente pode deixar de ter um NAP que seja só reativo, ou seja, faz a ação depois que acontece uma questão e passa a ser um NAP ali propositivo, preventivo, entendeu? Para que evitar que chegue a um ponto de ter esse tipo de sofrimento. Maravilha. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim desse bate-papo aqui, que foi extremamente proveitoso. Acho que vocês conseguiram esclarecer uma série de dúvidas. E eu queria passar aqui para os professores para emitir aí uma última mensagem de encorajamento. Primeiro, agradecer aos alunos, não é? Nós estamos propondo a disponibilização do nosso trabalho, mas efetivamente nós contamos com vocês, porque alunos, funcionários e professores, eles são essenciais na constituição de uma equipe coesa para honrar a nossa faculdade. Eu queria dizer assim, eu vi um comentário do Instagram que foi muito interessante, assim, olha como fez muita coisa e não foi para si, e não é para vocês, sabe? Porque quando tem lá o laboratório de simulação, é para vocês, não é para a gente, né? E aí, quando há um momento assim de fraqueza mesmo, porque a gente fica triste, ninguém é de ferro, né? E não pense que é só a saúde mental do aluno, não, também tem a saúde mental do professor que está ali dedicado e tal. Vocês foram fundamentais para mim, né? Para poder dar forças de novo e estar aqui. Eu sou eternamente grato por vocês, independentemente de qualquer resultado, porque, como diz, não é para a gente, não é uma questão de vaidade, não é uma questão pessoal, é uma questão mesmo do funcionamento da escola. Como eu disse, a gente tem que dobrar essa meta e entregar mais 215 anos de escola aí para frente. É isso aí, pessoal. Acho que ficou claro que não é por falta de proposta. Proposta tem para dar e para vender, e não só isso, é um plano de começo, meio e fim, de quem já demonstrou que sabe como fazer. Então, espero você, vote Chapadores.